Olá, tripulantes, tudo bem? Eu sou o JC, esse é meu amigo Bruno. Sejam bem-vindos à Ponte de Comando. No episódio de hoje nós iremos falar sobre o inimigo interior. Esse episódio ele é o quinto episódio produzido de Jornada nas Estrelas. Do original The Name Within, nos episódios anteriores, como a gente conversou, a gente seguiu uma linha em que, não de lançamento de episódio, mas de produção. O último vídeo que saiu aqui no canal não foi a respeito de jornadas, mas uma playlist nova que a gente começou, que foi sobre filmes que têm relações com atores de jornadas. Então, o primeiro dessa playlist nova foi o Cemitério Maldito. O próximo a gente já está em planejamento, já está na mesa de roteiristas. Contudo, voltando aqui para nossas playlists habituais, tem Name Within hoje para vocês. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Deixe também seus comentários, o que é que vocês acham desse episódio, tanto o meu trabalho como escritor, como o trabalho do Bruno como músico, os links também vão estar embaixo na descrição. E vamos lá. Bruno, qual que é a sinopse desse episódio? Bom, o episódio Inimigo Interior, né? Ele é o quinto episódio produzido da primeira temporada de Jornada nas Estrelas. E ele foi ao ar originalmente em 6 de outubro de 1966. A data estelar é 1672.1 e a história foi escrita por Richard Matheson e dirigida por Léo Pin. No streaming, a gente vai encontrar na Netflix e no Paramount Plus como o sexto episódio da primeira temporada. Bom, a trama, né, tem uma falha no transporte que divide o Capitão Kirk em duas pessoas, uma metade bondosa e misericordiosa, compassiva, e outra metade malévola e instintiva. Enquanto a tripulação lida com essa situação, o malévolo Kirk vai causar vários danos na nave e eles também terão um dilema ético quanto ao resgate de tripulantes em um planeta. Bom, os atores convidados incluem Edward Maiden como o Fisher, que vai ser o cara que vai cair do barranco, o Garner Thompson como Wilson, e Don Eichner, esse eu tenho um crédito especial, ele vai ser o dublê do William Shatner. Nesse episódio a gente vai ver que tem uma coisa interessante da cinematografia, em que é dividir um ator em dois personagens. Então, o William Shatner vai fazer os dois personagens, porém em algumas cenas o dublê vai ajudar nessa parte. É interessante observar que na versão brasileira o episódio foi intitulado de O Inimigo Interior. Porém, teve uma segunda versão do nome, que é O Inimigo Desconhecido. Essa alteração, né, que eles fizeram na segunda versão e depois retomaram para a primeira, ela tem muito a ver com a questão da dublagem querer ressaltar algum ponto um pouco sutil do que esse episódio vem a tratar. Bom, a sinopse é essa. Vamos ao ato 1. Então vamos lá falar sobre o episódio. Também conhecido como o episódio do cachorro unicórnio. Esse episódio, ele, tal qual a gente tinha comentado nos vídeos anteriores, principalmente eu tenho um hábito de classificar episódios de jornada por conta das narrativas que eles trazem. Esse é um episódio clássico de erro no transporte. Episódio de erro no transporte você vai ter em qualquer série de jornadas. Ou a pessoa, o que caracteriza um episódio de erro no transporte? Ou a pessoa foi duplicada, ou a pessoa foi dividida ao meio, ou a pessoa foi parar no universo espelho. Qualquer coisa que dê errado e erro de transporte, a gente coloca dentro dessa classificação. Eles acontecem muito mais Next Generation e Voyager. Voyager até tem alguns episódios, mas aqueles também são bem comuns. Mais para frente a gente também vai ver coisas do universo espelho. Enfim. Bom, Então vamos falar sobre o ato 1. Esse episódio começa com uma expedição onde eles estão fazendo testes geológicos. Então tem uma rapaziada desceu da Enterprise, está todo mundo num planeta desconhecido, eles estão pesquisando minérios, quando do nada um cara cai de um barranco que não deve ter meio metro. Assim, como ele caiu daquele barranco e se machucou, eu não faço a menor ideia, mas tudo bem. Eu vou dar o crédito para ele, porque tudo bem, o mundo alienígena, né? Às acontece. vezes a gente bate o dedo na quina e dói. Imagina cair de um barranco daquele no meio das pedras.
Esse começo que chama a minha atenção não é nem o fato do cara cair no barranco, é o coitado do cachorro. Porque eles tentam fazer uma raça alienígena de um cachorro, que seria um espécime do planeta, e eles pegam o coitado do poodle. Eu não sei se é um poodle, tá? Sou péssimo com raça de cachorro, mas vou chamar de poodle. É verdade. Colocam um chifre de Parece. unicórnio e duas antenas no bicho, e é tão engraçado quanto parece que é. Mas eu acho engraçado, porque eu estava comentando com o Bruno antes de começar a gravar, que eu sou muito fã desses efeitos práticos. Então, para mim, você colocar um chifre de isopor no cachorro e falar que ele é um alienígena, tá ótimo. Vou considerar isso genial. O que você achou do cachorro? Eu chamava ele, quando era mais novo, de cachorro rinoceronte, porque o chifre é muito grande. Por causa do tamanho da cabeça do cachorro, né? Mas assim, eu achei legal e é muito prático mesmo. E assim, para essa história, o cachorro alienígena, né, vamos chamar assim, ele não é o ponto focal, né, do dilema que a gente vai ter desse episódio. Então eu achei ele um capricho, na verdade, eu achei ele um capricho, né? Principalmente no meio pro final da história. Ele vai ser importante, porém a questão visual dele foi muito prática e foi bem feito. Assim, a parte deles colocar antenas e o chifre, não ficou uma coisa assim meio colado com silver tape, chiclete. Ficou bem feito. Ficou bem feito. Eu gostei do cachorro, do jeito que ele tá. E O ele é bem cachorro é ótimo. nervoso, né? É, Cachorro muito é, nervoso. a gente tinha comentado lá no episódio especial sobre o Cemitério Maldito que eles pegaram um gato que não gostava dos atores para fazer. Eu não duvido que aqueles eram a mesma coisa. Nossa, Pegaram um cachorro que obviamente estava estressado com aquele negócio na cabeça e colocaram ele para interagir. Mas enfim, o cachorro é um dos melhores personagens do episódio. Mas fora o cachorro, continuando com o roteiro, o Fischer, que é o brother que caiu do barranco, ele machucou a o mãozinha, geologista. é o geologista, ele precisa voltar para a Enterprise. Aqui eu vou aceitar críticas sobre mim, porque ou eu não entendi, ou eu acho que eu entendi errado. Mas vocês vão Ou eu te entender o porquê que explico. eu estou falando na frente. Ou o Bruno me explica depois. Mas o Fischer ele volta para a nave, coberto de uma substância de pó, que seria um mineral amarelo, que eles não deixam especificado, mas não é ouro. E quando ele volta, o transporte começa a dar defeito. Só que o Fischer consegue subir normal. O problema tá quando o Kirk resolve voltar para a nave, e o Kirk voltando para a nave, ele começa a sentir mal. Só já dava para perceber que o caldo ia engrossar, mas eu vou dar um desconto pro Scott, porque a preocupação do Scott não era o transporte, era assim para cuidar do capitão dele. O Scott dá Aham. uma mãozinha para ele, leva ele para os interiores da nave, e assim que a porta fecha, a plataforma se ativa sozinha e outro Kirk aparece. Então aqui a gente já tem a problemática do episódio, que o Kirk foi dividido em dois. Por que eu falei sobre o Fischer? Porque depois, mais pra frente no episódio, vai ficar especificado que qualquer coisa que for transportada vai se dividir em duas. Mas Até o Fischer os não foi. objetos. Até os objetos. Mas o Fischer não foi dividido em dois. E aí, logo que o Scott ajuda o Kirk a sair, a plataforma se ativa sozinha e outro Kirk aparece. E outro Kirk aparecendo levanta o seguinte questionamento. O Fischer também foi transportado para dentro, porém o Fischer não se dividiu em dois. E depois isso ainda vai ficar mais específico, porque objetos também são duplicados, mas o Fischer não. Eu julgo a entender que é porque ele estava coberto pela substância mineral, mas isso nunca é deixado claro no episódio. Na verdade, assim, até onde eu pude pesquisar, esse é um dos problemas de roteiro questionáveis, né? A gente pode entender que, igual, quando o Fischer desce da plataforma, o Scott ele já vai com um biofiltro tentar identificar o material e fala: Nossa, isso daqui parece estar queimado. Então, assim, eu acredito que após o Fischer ter passado pelo teletransporte, o mineral rematerializado quebrou o transporte. Entendeu? Eu entendo dessa forma. Porém, assim, para qualquer crítico que tenha avaliado esse episódio, a gente encontra esse questionamento.
O defeito do transporte não foi um ponto muito bem explicado. Mas a gente aceita. Como eu brinco, jornada é meio que um teatro de espacial, né? Então é um problema que a gente aceita, né? E tanto não é explicado qual que é o problema do transporte, porque, até adiantando um pouco, a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas lá na frente tem a cena da briga dos dois Kirks, e o Kirk do mal dá um tiro de phaser num cano, e logo em seguida o Scott aparece falando que descobriu qual que era o defeito do transporte e que era um cano que tinha estourado. Mas a gente acabou de ver que isso não era o defeito do transporte, porque quem explodiu isso aí foi o Kirk. O que eu tenho de Tenho visão como desse episódio explicar. Eu tenho o que eu como tenho de explicar. visão com esse episódio é que eu acredito que o roteiro dele tenha sido ou reaproveitado de algo ou tenha sido revisado por mãos demais. Porque tem outra cena também que ela fica muito deslocada. Mas isso não é importante. O que mais chama a atenção... A gente ainda vai chegar no que mais chama a atenção desse episódio. Bruno, sobre essa parte aqui, tem alguma coisa a acrescentar? Tenho, assim, o defeito do segundo defeito do transporte, né? Na verdade, tem um porquê do Scott falar: encontrei um problema aqui na engenharia. A gente vai descobrir mais para frente que o Kirk, o McCoy e o Spock são os únicos que sabem exatamente o que está acontecendo. Então o Scott, a ordenança e a tripulação no geral, os 400 e tantos tripulantes, eles sabem que terá um impostor, mas eles não sabem o que está acontecendo de fato, entendeu? E isso é por conta do conselho do Spock. Mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Aqui vai ressaltar também que o Scott, ele é o MVP desse episódio, né? Ele é o personagem mais valioso, é o personagem que mais ajuda aqui. Depois, eu acho que até mais do que o Spock. Ele é bem. Assim, eu não sou muito fã do personagem, eu não tenho muito apego emocional por ele, mas eu acho que é bem valioso nessa questão. Levando em consideração os outros episódios que a gente já falou que ele estava bastante escanteado, que eram os primeiros episódios envolvidos, esse aqui eu acho que é o episódio que ele mais tem uma. Que ele mais tem um roteiro voltado em certo ponto para ele. Eu acho isso legal. Mostra que o personagem estava sendo. Ou o personagem ou o ator eles estavam ganhando mais destaque, mais atenção. Sim. Outra coisa a se falar aqui é que o William Shatner ele é um ator bem versátil. Sem Eu dúvida. tenho, assim, por mais que eu tenha minhas diferenças com o Capitão Kirk, o Shatner, ele é um ator que ele passa uma linguagem corporal muito boa. E Sim. E isso é tentando. interessante. Isso é interessante. E aqui nesse episódio ele mostra realmente que ele é um ator muito, pelo menos para os padrões da época, ele era um ator muito versátil mesmo. Assim, ele consegue fazer dois personagens completamente diferentes e você consegue identificar qualquer um dos dois assim, sem precisar de muito rodeio. Eles não precisavam colocar eles com roupas diferentes nem com ferimentos diferentes para você saber qual que era cada um. Mas Na na época, né, verdade, eles tinham que fazer isso porque tem um ponto sobre as roupas. Tem um ponto sobre as roupas. Para quem aqui for assistir o episódio depois do vídeo, ou para quem já assistiu com muita atenção, na primeira cena a gente vê o Kirk subindo, antes de subir para o planeta, ele está com o uniforme padrão de capitão, porém não tem a insígnia. Aí tem um erro de continuidade. Aí quando ele é acompanhado pelo Scott e eles estão no corredor antes dele ir para a cabine, o uniforme dele magicamente ganha a insígnia. É um detalhe muito rápido, mas eu falei, não, eu tenho que comentar, é um erro de continuidade que tem. E o outro, para facilitar o espectador, é que após isso, o Kirk benigno, ele vai usar a túnica verde de capitão, e o Kirk maligno sempre vai estar usando a túnica dourada. Então é uma coisa que acontece, é muito sutil isso. Mas o da insígnia da Frota Estelar, que fica no peito, na primeira cena ela não aparece. Tanto no duplicado quanto no benigno. Isso daí é uma eu coisa tenho que eu uma queria teoria, comentar. eu tenho uma teoria sobre os bastidores desse episódio, mas eu vou falar mais pra frente. Porque eu coloquei na minha cabeça uma coisa que eu vou comentar depois que a gente tiver terminado a review, mas enfim. Surpresas para o final. Então vamos lá.
Bom, tal qual eu disse, eu considero o William Shatner realmente um ator muito versátil. Dá para saber quem é quem, sem você saber que eles estão trocados. Eles são dois personagens muito distintos. Dando sequência ao evento, o que me passa é que eles têm uma conexão. Isso sem antes ficar mais implícito, é que os dois personagens têm uma conexão mental. Sim. Mas eu acredito que começou com essa intenção, mas o bruto dessa ideia se perdeu no decorrer do episódio. Eles têm sim uma conexão, eles são conectados, mas eu acho que a ideia deles terem uma conexão mental no decorrer, no caminhar do episódio, ela foi um pouco escanteada. Eu acho que algumas ideias desse episódio, talvez. Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso aqui é uma hipótese minha. Vai por mim. Eu já assisti muito filme de ficção científica e terror questionável para poder falar para vocês que aqui nesse episódio muitas ideias foram descartadas. E eu consigo saber, e assim, pode parecer presunção, mas eu consigo ver isso só de olhar. A montagem desse episódio por mais que o William Shatner seja um ator excelente, a montagem desse episódio ela foi muito estranha. E aí vocês vão perceber, quando você termina de assistir a live, vai lá assistir o episódio, vocês vão ver isso e vocês vão concordar comigo. Algumas coisas estão completamente fora de sequência. E eu tenho para mim que esse episódio tinha muito mais ideia do que ele realmente quis passar. Eu acho que eles tiraram o grosso, acho que eles tiraram o grosso das ideias para dar um enfoque mais na atuação do Shatner. Mas enfim. Falando sobre essa questão da ligação mental, isso tem muito também numa inspiração que não é exatamente do duplicado, mas do gêmeo. Né? A gente vê que os gêmeos têm uma ligação, né? Isso é uma coisa que é comprovada pela medicina. Né? E o caso do Kirk com o seu duplo é como se fosse uma ligação de gêmeos, né? Tanto que lá na frente a gente vai ver isso na prática, né? Quando um tiver ruim, quando o outro se aproxima, ele melhora, né? Bom, dando continuidade, então, a próxima cena é do maluco que caiu do barranco. Ele machucou a mão, então ele vai ver o Dr. McCoy para dar uma aliviada na dor. E quando ele chega lá, eles até brincam, fazem umas piadinhas. Eu gosto do Dr. McCoy, achei ele um bom personagem. E o Kirk do Mal aparece. E a primeira. E se o Childress no outro episódio não falou oi e pediu mulheres, nesse episódio o Kirk do Mal não fala oi e pede conhaque. Exato. E assim, ele não pede do jeito mais educado do mundo, né? Ele dá agarrão no pescoço do McCoy. Achei que o McCoy respirou bem fundo, porque se fosse eu teria empregado minhas técnicas de defesa que eu aprendi na academia da frota. Mas acho que o McCoy é um cara muito legal. Eu acho que ele, por ser médico, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Brincadeiras à parte. Por ser médico, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Ele só de bater o olho, ele com certeza sabia que o Kirk não estava muito bem da cabeça. Assim, Enfim. eu vendo essa cena, o que segue dela é muito delicado, tá? Plataforma daqui do streaming nos ajude a compreender que a culpa não é nossa, a culpa é do criador de Star Trek. Mas o que acontece depois, a gente vai tomar muito cuidado aqui nas palavras que a gente vai falar. É que o Kirk ele vai sair com a garrafa de conhaque sauriano na mão, bebendo nela mesmo, sem copo nem nada. E ele vê a cabine da Ordenança Rand. E a gente sabe que já, conforme a gente vai assistindo, que essa metade do Kirk ela é puro instinto, maldade, força e agressividade. Ela é todo o lado negativo que você pode ter de um ser humano condensado em alguém. E ele tá nos instintos à flor da pele. E a ordenança ela não percebe quando ela entra depois dele e ela começa a se arrumar. Tudo. E aí ele aparece do nada. E ele fala: a gente tem que parar de fingir. E ele comete aquela atrocidade, né? Ele agarra ela, né? A força. E ela resiste e dá um arranhão nele. Um arranhão de rasgar a bochecha, né? Dá três cortes bem feios, né? E o Kirk vai tentar fugir
ele bate no como é o nome do geólogo? Do Fischer, né? E No ele vai Fischer. batendo no Fischer, né? E enquanto a ordenança grita e fala, ó, chama o senhor Spock, chama o senhor Spock. E aí ele foge. Duas coisas assim que vamos ressaltar aqui. No vídeo anterior sobre as mulheres de Mud, a gente comentou sobre os padrões da época para a criação de episódio, como você não pode condenar nem julgar uma coisa que foi É, feita há tanto tempo. Claro, você tem todo o direito de avaliar, condenar e julgar o que você quiser, mas dentro do o conceito. conceito e sabendo, entendendo o que aquilo foi feito. Isso eu disse. Talvez vocês achem que eu vou entrar em contradição, mas eu não ligo. É minha opinião, tá, gente? Tal qual eu esqueci de falar lá atrás. Tudo que é falado aqui é nossa opinião e os responsáveis por ela somos só a gente, vocês podem ter de vocês. Com isso em mente, lá atrás no Muds Homens eu comentei sobre como a visão da época era diferente e como não adianta reclamar, porque o Roddenberry já está morto há anos. Aqui, eu vou ser Caxias, eu vou falar que, de novo, que esse episódio ele passou por reformação, ele passou por uma reavaliação e uma reestruturação. Porque eu não sei em que universo qualquer criador, qualquer produtor de jornadas achava que colocar o seu personagem principal agarrando a personagem feminina, uma das únicas personagens femininas da tripulação, numa cena de 20 segundos, ia render alguma coisa. Assim, eu entendo a problemática, eu entendo o diálogo do episódio, só que isso aqui é muito diferente de Mud Homens. Mud Bem Homens, mais toda a explicação pesado, tá, eu acho. exatamente, toda a explicação de Mud Homens está lá. Aqui eu não tenho como defender isso porque não tem porque tirando o contexto de que é puro instinto selvagem, essa cena ela beira o desnecessário. Ela é muito desnecessária. E assim, dava para escrever. E assim, não vou falar que eu escrevo melhor do que qualquer outra pessoa, porque isso na verdade, meu livro está lá, compra que vocês vão ver que eu não escrevo melhor que ninguém, mas o Roddenberry olhar para essa cena e falar que ela estava boa para ser lançada, lembrando que isso aqui não é um diálogo sobre o sexismo ou sobre o homem no espaço. Isso aqui é simplesmente o seu personagem principal atacando uma mulher. Tipo, e tudo bem, você pode argumentar comigo que tem todo aquele diálogo sobre a estrutura do bem e do mal. Tem diversas formas de você desenvolver isso aqui sem precisar de uma cena de 30 segundos da ordenança Range gritando, pedindo ajuda com um clique em cima. Com isso em Assim, mente, isso aqui não vai ser o último. Esse aqui é foda. Esse episódio, ele é muito legal, mas o papel da ordenança Range aqui, o que foi colocado para ela, tem alguns problemas que batem cabeça com o Mudzone. Que assim, bate mesmo. Assim. Ela tem 3 cenas que bate para mim, tipo, deveria ter passado por uma podada, porque se hoje em dia já não pega bem, na época, então, nossa. Eu vou falar que para mim, algumas coisas desse episódio, talvez seja por isso que eu não tenha curtido tanto. Algumas coisas desse episódio, elas são um pouco piores que Mud's Woman. Em Mud's Woman, a gente tem uma sequência de. Não dá para não fazer comparação. A gente tem uma sequência de erros envolvendo sexualização. Mas essa sequência de erros, a gente tenta entender como dentro da narrativa. Aqui a gente tem uma sequência de erros envolvendo sexualização na roteirização do episódio. Vamos usar uma alusão que vai entrar lá, que vai ficar mais coisa lá na frente para vocês. Aqui quando a gente fala de jornadas, e principalmente dessa parte de Star Trek, a gente, por ser o mais antigo, a gente está falando de vários homens dentro de uma caixa de ferro viajando no espaço. Então você vai ter diversos problemas que você vai ver nos episódios que envolvem os homens com as mulheres. Um dos meus episódios favoritos, que é Sal da Terra, que a gente vai falar mais pra frente, ele tem uma cena que beira o ridículo. Que assim, é fora de série, mas quando chegar vocês vão ver. Mas parece
Pra mim, que como só tem duas mulheres que prevalecem na Enterprise, que é a Uhura e que é a Ordenança Range, o pepino tinha que cair no colo de alguém. E esse pepino caiu no colo da ordenança. Porque sempre que alguém tem algum problema sexual ou alguma atração, isso cai em cima dela. E a gente já comentou aqui sobre como essa atriz ela sofreu depois com problemas de vício, e eu não duvidaria se essa imagem que estereotiparam dela como a tripulante sexy da Enterprise tivesse contribuído para isso. Lá em Lá em Black Mirror, tem um episódio que eu não me recordo o nome agora, eu já assisti há muito tempo, mas é que ele é obviamente uma Enterprise e que um dos personagens, eles entram num jogo de computador em que eles assumem os postos de uma nave espacial. E aí um homem está sequestrando pessoas para colocar nos postos da nave dele, dentro do jogo. E todas as mulheres que ele sequestra usam roupa curta e são sexualmente atraentes, porque essa é a visão que ele tinha. E na época que eu vi esse episódio do Black Mirror, eu achei até engraçado que, tipo, porque eu não enxergava dessa forma. Mas hoje, olhando a forma como se observa as mulheres na Enterprise, na época do Roddenberry, do começo, realmente bem problemático, assim. Tudo bem, de novo, você pode ter a sua visão, você pode acreditar no que quiser, você precisa avaliar, e não adianta a gente chorar por uma coisa que já foi lançada há mais de 50 anos. Mas que é problemático, é. Enfim, essa é a minha resolução. A gente ainda vai voltar nessa parte da Janice, porque tem outras duas cenas que é muito problemática, mas enfim. Falando da problemática para a gente prosseguir, eu acho que o que você falou, eu também concordo. E assim, se eles queriam usar uma dose para deixar claro que um era de um jeito e o outro era totalmente o oposto, eu acho que eles dando umas porradas no Fischer já estava bom, né? Não precisava disso com a ordenança, mas foi, né? Já. E eu acho que eles escolheram mal em insistir na ideia de um desejo escondido do capitão com uma ordenança. Tanto que lá na frente, um dos objetivos do Roddenberry é tirar a Janice como personagem, também por conta desse próprio erro que eles mesmos criaram. Assim, esse vai ser um ponto bem problemático nesse episódio. Mud's Woman, a forma como ele foi construído, ele ainda tenta e consegue em alguns pontos ser engraçado. Mas como esse episódio é muito mais sério, ele se leva muito mais a sério, então as ações são muito mais sérias. Em Mud's Woman, você dá risada, porque é tão. Chega a beirar o ridículo. É tosco, é tosco. Aqui a coisa mais tosca é o cachorro. Mas fora o cachorro com chifre de unicórnio, todo o resto é sombrio e sério. Não é uma discussão cômica, como foi com o Mud. Então, você ter um capitão que é seu personagem tentando agarrar uma outra personagem que também era querida do público, dessa forma, eu achei muito problemático, assim. E talvez os meus problemas com esse episódio tenham começado aí. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Bom, o dilema vai aumentar. O dilema vai aumentar. O Kirk maligno ele foge e a cena já corta para o Spock confrontando o Kirk. Só que aí é o Kirk com a túnica verde. É o Kirk benigno. E ele fala, como assim? Eu tava na minha cabine descansando até agora. E aí entra em outra problemática. Meu Deus. O Spock tá com a ordenança na frente do capitão. Gente, eu me coloquei no lugar da ordenança. Que é isso? Pressão psicológica terrível, terrível. Antes disso, Bruno, antes disso, eu vou ressaltar que, por isso que eu acho que esse episódio ele foi recortado, ele tá fora de ordem. Antes disso tá uma ainda, coxa de retalhos. ele tá uma coxa de retalhos. Antes disso ainda, tem uma cena em que tá todo mundo na sala de transporte, porque eles descobriram que o transporte deu defeito e eles tentaram fazer um teste com o cachorro unicórnio. E aí o cachorro unicórnio se dividiu em dois, um tá com raiva e o outro tá dormindo. Só que assim, essa cena ela é muito jogada, ela não tem um corte preparado. É 2 segundos
de uma cena para outra e puf, já aparece. O que me deixa crer que esse episódio ele foi cortado e a edição remendou. Eu acredito que tinha alguma coisa entre essas duas cenas que foi retirada e foi remendado meio que em cima da hora. Não sei se com a ordenança, enfim. Talvez aí é um pensamento meu. Talvez a cena com a ordenança fosse ainda maior, só que os caras na sala de produção falaram, ih, vai dar ruim. E eles pegaram e cortaram essa cena. Eu quero acreditar que não, porque A dose não seria era muito tão mais alta feio pro assim. Roddenberry se ele rodasse uma cena maior do que a que ele já fez. Mas, enfim. Aí sim. Jean, assim, a galera que está assistindo aqui a gente, eu quero deixar claro que a gente tem admiração, porém a gente tem criticidade. Eu gostei desse episódio. Para mim esse episódio ele é bom, mas é impossível a minha criticidade não citar esses pontos, ou o Jean aqui, que também faz o roteiro de seus trabalhos, não citar esses pontos. Vai parecer para quem está assistindo, só complementando o que o Bruno disse, parece para quem está assistindo que nós dois somos dois velhos reclamões. Não é isso. E uma coisa Não. é você ser fã, outra coisa é você engolir com manteiga tudo que tenta enfiar na sua goela. Não funciona assim. O fã de verdade, ele elogia e ele critica. Então, se você conhece um fã que acha que toda a obra dele é maravilhosa, é sensacional, que ela não Tem tem algo erro, errado. então ele não é um fã. Você é inocente. Ou você é cego. Toda obra É, tem erro. Nenhuma obra é perfeita. Dando continuidade, tem a cena do interrogatório que, nossa, cara, é. que pataquada. Coitada da ordenança. Eu pedi a baixa da frota, na moral. Eu pedi a baixa. Eu Também. não ficava. Eu pedi a baixa. Além de você quase ter sido. Além da ordenança ter sido atacada, tá em estado de choque. Você ainda tem um vulcano sério. Aqui, vamos ressaltar uma coisa aqui. Olha como o Spock ele é um personagem confiável. Quando quando o Kirk do mal termina de fazer, tenta fazer a gracinha dele e foge, a primeira pessoa que a ordenança manda chamar é o Spock. É isso. Então, ou seja, ela tem uma confiança nele. Se não é o Kirk, é o Spock. Eu Sempre teria vai confiança no ser. Spock. Qualquer pessoa na nave tem confiança no Spock. E aí ele coloca ela sentada numa cadeira, numa sala escura, com o cara que acabou de atacar ela. Gente, e assim, ela questiona algumas coisas, ela tá nervosa, ele não tem nenhum tato. Ele não tem nenhum tato, assim, ele responda a ordenança. Vixe, fio. Nossa, de novo, cadê a Aurora nesses momentos? Verdade. Cadê a Aurora nesses momentos? Você vê que a Aurora não podia fazer nada, né? Acho que ela nem aparece, chega a aparecer nesse episódio. Assim, Enfim. Jean, eu quando vi esse episódio, quando eu não estava fazendo o canal com você, eu enxergava a cena do interrogatório, e é um interrogatório. É como uma coisa assim do porquê, como eles descobrem o problema, né? E aí a gente vê de novo a lógica do Spock fazendo as contas. Em todo episódio, o Spock vai estar fazendo as contas, né? Até que vai ter um que ele vai falar, é simples, é como se fosse uma equação. E ele fala a frase, tem só Ixi. E aí ele fala a frase, tem só uma opção lógica para isso. Temos um impostor a bordo. Quando eu vi, eu entendia que essa cena, né? Eu vi sem criticidade nenhuma, né? Quando era garoto, que essa cena era para explicar a problemática. Hoje eu vejo com esse olhar mais crítico, né? Que realmente é uma situação super injusta com a ordenança passar por aquilo. E nada é feito. Entendeu? A ordenança passou por aquilo e o Spock não tomou o comando, sendo que em tese eu acho que ele poderia. Deveria. Deveria. Deveria, deveria, mas enfim, Deveria. né? A gente não pode ter o anacronismo, né? A gente não pode aplicar Deveria. como a gente enxerga a Frota Estelar hoje, de como eles enxergariam a Frota Estelar no século XX, nos anos 60, né? Eu vou pensar aqui sempre uma frase que a Janeway falou, que se a Enterprise do Kirk existisse no tempo dela, todos teriam Ah, sido presos. é.
E Infelizmente, assim, olha que eu quando gosto pra caramba. também, e quando eu vi essa frase, eu achei um exagero da produção ter falado isso. Sim, Mas mas não hoje é. eu mas não é exagero, cara, não é exagero. Assim, eu detesto fazer comparação entre personagens e fazer comparação entre séries de jornada, porque eu acho que é injusto, cada um a sua espírito não tem. Mas, de É. novo, sou obrigado a fazer uma comparação lá na frente. Isso jamais teria acontecido sobre o comando do Cisco, isso jamais teria acontecido sobre o comando do Picard, e com certeza, em hipótese nenhuma, isso jamais teria ficado assim sob o comando da Janeway. Porque se a Pensa se Janeway a Janeway suspeita, fosse dividido, ia se ser a engraçado. Se a Janeway suspeita que um homem da tripulação dela fez isso, Nossa. ela jogava ele pelo espaço. De verdade. É, A com Janeway certeza. não, a Janeway, assim, a Janeway é uma capitã muito mais forte. A Janeway, ela é um personagem muito mais braço firme do que o Kirk às vezes, porque É. isso aqui jamais teria ficado impune com a Janeway no comando. E assim, eu tenho grandes ressalvas a Voyager, só que um dos meus momentos, um dos melhores momentos assim de Voyager sempre é quando a Janeway levanta a Janeway eu acho que ela deve ter 1,60 de altura, a atriz. Mas é quando ela levanta da cadeira e ela bate de frente com um alienígena tipo de 2,30 m, que ela para embaixo do ET e ela olha para cima e fala: essa é a minha nave. E da minha nave, as regras quem manda sou eu. Aqui, nossa, cara. Aqui, meu Deus do céu. E, e Mas essa cena de então, interrogatório fica mais problemática ainda com as falas que colocaram ordenança para fazer. Porque, assim, é impossível de reproduzir essa fala, porque quem disse foi a ordenança. Mas, num contexto geral, se você assistir, praticamente ela está suavizando o que teria acontecido se o Kirk tivesse ido no aposento dela de bom grado. De verdade, ela, assim, o roteirista desse episódio, assim, eu gosto, de novo, a gente é fã, mas no que precisa ser criticado, a gente tem que criticar. Eu não sei por quantas mãos esse roteiro passou, mas em alguma das mãos eles tinham que ter visto que isso era problemático. Eu não vou reproduzir a fala por si, mas a ordenança ela meio que fala, eu fui agarrada, mas num contexto geral, se o capitão tivesse me chamado a cabine dele, eu teria ido. E então você está falando que a menina que acabou de sofrer uma tentativa de violência, ela está suavizando isso, porque se o capitão dela tivesse chamado, ela teria ido de pronto. Uma coisa é você ser fiel ao seu capitão. Outra coisa é você se entregar numa situação que vai te comprometer. O Worf sabia o que ele estava fazendo quando o Picard teve que deixar ele no planeta dos Klingon, ou dos Romulanos, não lembro qual episódio. O Picard simplesmente virou a nave e foi embora. E aí perguntam para ele, por que ele está fazendo isso? E aí ele responde, porque o Worf está cumprindo uma missão. Aqui, a ordenança não é um membro da segurança. Ela é uma mulher que está servindo, que está entregando documento, que às vezes serve jantar. Cara, como é que você escreve um contexto desse? Você quer mostrar o lado ruim? Ok, show, eu vou entender. Agora, você colocar uma personagem feminina, não que essa atriz tenha um problema depois, com esse tipo de visão, cara, é infelizmente. inacreditável. É Já. inacreditável. Assim, a frase que ela coloca, eu vou citar aqui, ela fala, eu entendo. É muito triste eles terem escolhido uma frase que endossa a conduta da parte maligna. Então, assim, eu não entendo. Eu também A ordenança, ela fala, eu não eu entendo, não. entendo, porém eu não entendo. Né? A gente, graças a Deus, hoje em dia é criado com uma visão não machista das coisas. Né? No passado era. Né? A gente vê isso na arte, não tem como evitar. E assim, eu gosto da gente encontrar essas coisas para debater. Eu acho que isso que é o legal. A gente encontra erros e a gente debate os erros. Mas prosseguindo, né? O Kirk ele vai mostrar que ele realmente não tem os ferimentos, né? E eles ficam confusos. E aí o Spock ele entende, se não é ele, é outro. A cena ela pula e a gente vai ver o Kirk maligno indo na própria cabine.
E a gente vai perceber que ele tem as mesmas memórias que o Kirk Benigno. Então ele sabe de tudo da nave, ele sabe onde é a cabine dele, né? Ele sabe que Gon vive com ele. E aí ele se disfarça, né? E quando ele se disfarça, ele pega e ele passa um creme, né? Assim, um bioregenerador, alguma coisa, e ele tira as feridas dele. Aqui, na verdade, a gente já está no ato 2. Uhum. Uma coisa a se comentar é que enquanto quando essa treta acontecia, o Suro e a rapaziada continuavam lá no planeta. E aqui eu fico me questionando duas coisas. Cadê as naves auxiliares da Enterprise? Isso A frota não tinha é que eu queria dinheiro para falar aqui ao comprar? vivo. Galera, eu tô falando ao vivo, mas é porque eu e o Jean, a gente tem esse bate-papo pra nós ao vivo. Vocês veem a compilação da gente com edição aqui no canal. Porém, Jean, eu vou te contar aqui ao vivo na gravação. Você falou que esse roteiro ele é uma coxa de retalhos, né? Os outros também têm um pouco disso. Então, já que fica aqui a notícia, né? Uma coisa que eu descobri, né, recentemente. E a produção da primeira temporada de Jornada, ela tinha mais de 10 roteiros prontos antes da gravação. O que aconteceu? O Dini ele pegou, leu os roteiros, passou para a equipe da Desilu, falou: ó, qual desses vocês querem para gravar? Tanto que o piloto que a gente vê não ia nem ser o Aonde Nenhum Homem Jamais Esteve. Ia ser a Glória de Ômega, que é apresentado lá na segunda temporada. Então, para vocês verem como a coisa era um pouco solta, né? Ele tinha várias histórias e eles adaptavam as histórias para cada semana. Bom, sabendo-se disso, e as naves auxiliares? A ideia do teletransporte, ela foi concebida justamente por um problema de roteiro e custo. No piloto The Cage, a gente já vê o teletransporte, porém em 65 a gente não vê no The Cage nave auxiliar, a gente não vê no Onde Nenhum Homem Jamais Esteve nave auxiliar, a gente não vê no Corbomite Maneuver nave auxiliar, a gente até agora não viu em nenhum. Por quê? Esses primeiros roteiros da primeira temporada, eles foram escritos pensando em economizar custos para convencer as produtoras a continuar a série. E como a gente ia gravar vários episódios com vários models que eram caros de se fazer, né? E aí o própria equipe de conceito visual e artístico falou: a gente podia inventar uma coisa que põe eles de um lugar para o outro. E aí nasceu o teletransporte. A ideia foi bem essa. Então, Eu por amo. isso não tem nave auxiliar nesse roteiro, porque eles não tinham ainda pensado em pôr nave auxiliar. É Eu bizarro, entendo, mas é isso. eu entendo por questões orçamentárias e por questão de Sim. produção. Agora, se a gente for pensar em questão de lore, Não, não. Depois eles ajustam isso. não, se Mas no for pensar em começo questão de lore, não eles faz não sentido. tinham. Se a gente Não faz for pensar em mesmo. questão, não faz sentido, porque, cara, É, se na primeira Enterprise os caras já tinham, pensa no seguinte, gente, tudo bem, tem mais de 300 anos de pesquisa diferença. sobre o teletransporte. Só que eles ainda estão no espaço. Quer dizer que se o teletransporte parar de funcionar, ninguém mais desce da nave? Foi o que aconteceu. Tipo, assim, tá, né? Tudo bem. Problemática de Ficou a questão roteiro. orçamentária, mas, enfim. Isso. De novo, é o Então, roteiro dando empurradinha com a barriga, mas. que eles tinham vários roteiros, né? Isso eu consegui compreender na minha pesquisa. Eles tinham vários roteiros à mão. Eles escolheram os que mais se encaixavam para a ordem que eles decidiram produzir, que é a que a gente está apresentando. E era caro fazer uma cena de decolagem, de pouso em um planeta, em outro planeta, em outra nave, em outro lugar. Então eles usaram o teletransporte e deixaram a ideia de nave auxiliar totalmente de lado. Ela vai aparecer bem mesmo naquele episódio Primeiro Comando, né, que a gente vai vendo. Mas isso é bem lá na frente ainda. Então, por isso não tem nave auxiliar, eles não mencionam nave auxiliar, né? E aí tem um Ah, outro ponto que o Jean vai falar aqui, que é a questão de que esse problema todo teria sido resolvido com uma câmera de vigilância na sala de transporte, né? cara,
Assim, eu vou realmente bater nessa tecla. E isso não é só com a série clássica, mas com jornadas no geral. Tudo bem, eu No geral. entendo, no geral, eu entendo que a humanidade evoluiu e que práticas como roubo, brigas, elas são muito raras, porque todo mundo está buscando se aprimorar. O Exato. problema disso é que isso não inviabiliza o fato de que você está no espaço. Grande parte dos problemas de jornadas seriam resolvidos se o capitão simplesmente olhasse para a nave e falasse: faltam câmeras de segurança. E espaço para colocar uma sala de vigilância não falta. Desculpa. Eu acho que uma das séries que tem câmera de vigilância, eu acho, se eu não me engano, é a Voyager. Porque a Voyager, se não me engano, em certo episódio, o Tuvok até comenta. Fala, estava olhando nas câmeras de vigilância. Só que ele só comenta, porque empregar mesmo isso nos outros episódios é zero a participativa. Tudo bem, de novo, o roteiro precisa que certas coisas aconteçam. Se tivesse câmera de segurança, não teria roteiro. Tudo seria resolvido muito fácil. Na Mas mesmo verdade, não é assim, roteiro, já. Nesse caso, a gente sabe que em 1960 o circuito interno de transmissão de vídeo ele não estava inventado. Então não tinha câmera de vigilância em navio militar, em submarino. Então não estava na cabeça deles isso, né? É por isso. Agora nas séries posteriores eu acho que é uma falha mesmo, uma falha até nas recentes, né? Nas recentes. Mas as câmeras de vigilância aparecem em Jornada, principalmente da série clássica, a partir do filme A Procura de Spock, né? Que aí a gente vai ter o Kirk ele vendo o sacrifício do Spock registrado e ele colocando o Catra dele dentro da mente do McCoy. Mas isso é muito lá na frente, anos 80 já, né? Então nos anos 60 não tinha isso. perfeito. Então, dando continuidade. Bom, aqui o Kirk, ambos os Kirks já estão em declínio. Eles precisam um do outro para sobreviver. E tem, assim, não vou embarcar em todos os diálogos que ele tem com o Spock sobre isso, mas o que é importante, porque são muitos, mas o que é importante saber é que o Spock ele tem essa suspeita, essa visão de que houve essa divisão entre os dois e que o lado bom não consegue viver sem o lado mal. Ao mesmo tempo, o Kirk bonzinho, o Kirk do bem, ele está começando a ficar fraco, porque ele precisa do lado mais violento dele, que é o instinto sobrevivente combativo, para ele conseguir se manter vivo. Porque sem isso, ele vai degredir cada vez mais, até o que eu imagino. É que eles não usam esse termo, mas eu penso que é nisso que eles queriam chegar, até ele entrar numa depressão profunda, por medo e estresse, e acabar sucumbindo a isso. O que eu Sim. entendi dessa divisão deles é que ambos vão, se eles estiverem separados, ambos vão morrer. O Kirk bonzinho, por estresse, por estresse e medo, com, por receio, ele vai ficar em depressão, ele vai acabar sucumbindo. E o Kirk do mal vai morrer por excesso de adrenalina ou por não conseguir lidar com o peso que é ser si mesmo. Ele não sabe exatamente, ele não tem como lidar com os instintos primitivos dele. Ele ataca a ordenança, ele tenta matar o Kirk. O que eu acho interessante é que quando o Kirk bonzinho vai dar um anúncio para a nave, falando: aqui é o capitão, e eu vou. E tem um impostor na nave que tem o meu rosto. O Kirk do mal dá um grito: eu sou o Capitão Kirk. E eu senti Nossa. nessa hora mais o William Shatner gritando do que o personagem. Para quem não sabe, o William Shatner ele era meio Christian Bale. Ele tinha uns ataques de estrelismo bastante famosos. Tanto que tem algumas discussões em fóruns da internet sobre histórias que ele brigava muito com o ator do Spock por protagonismo. Tanto que, Sim, se eu é não me engano, verdade. eles eram amigos até certo ponto, porque o William Shatner ele é um cara bem
pelo menos antigamente, ele era um cara bem difícil de lidar. Ele não era um cara tão fácil assim. E aí entra de novo a discussão sobre que esse episódio foi podado. Porque eu senti que aquele não era o Kirk, aquele era o William Shatner. Eu tenho para mim que teve uma treta de produção nesse episódio, por protagonismo, e o Shatner não curtiu. Vocês não vão achar isso em fórum. Isso aqui é eu que estou falando para vocês. Eu tenho para mim que os caras brigaram por trás dos panos e é isso, porque tem muito corte, tá muito picotado. A atuação do Shatner tá muito carregada. Então é isso. O que eu enxergo é que provavelmente teve uma grande treta por trás dos bastidores e que isso atrapalhou a condução desse episódio. Como escritor, eu enxergo talvez, e de novo, isso vocês não vão achar lugar nenhum, isso é uma visão minha que eu tive. Eu enxergo que talvez alguém nos bastidores não tenha gostado da condução do que aconteceu com a Janice. E aí eu vou defender essa pessoa, porque realmente não parece uma cena de jornadas. Talvez o Roddenberry, talvez um dos escritores tenha achado realmente que as coisas saíram do controle, mas eu sou levado a crer que por esse motivo esse episódio ele tem essa construção, essa montagem tão estranha. Polêmico. De novo, não parece um episódio frequente de jornadas. Eu entendo o que os caras quiseram passar, mas ele é muito mal montado. Algumas cenas demoram demais, outras cenas entram muito rápido, outras cenas parece que acabaram de ser picotadas. A cena da Jenny, todas as cenas da Jenny são bastante problemáticas. Então, essa parte do Kirk gritando, eu sou o Capitão Kirk, para mim não é o Kirk. Para mim é o William Shatner gritando isso para alguém. Então, enfim, é isso. E o que o Spock, dando continuidade, Bruno, você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Cara, eu gostei da parte dele. Eu sei que você viu o Shatner ali, mas eu gostei, porque ficou intenso, né? Eu acho que o objetivo, se o objetivo do Shatner era deixar o Kirk maligno intenso, ele conseguiu totalmente ali. Eu acho que essa cena era o que precisava, não precisava da Janice. Essa cena já era o suficiente para deixar claro quem era de um jeito e quem era de outro. E um detalhe assim que eu fiquei assim, eu achei interessante. O Kirk, ele começa a vacilar e ele pergunta pro Spock sobre a questão das armas, né? Na verdade é o Spock que lembra ele, ó, você precisa falar para eles, né, se defender. Porque o cara é agressivo, né? Tá atacando as tripulantes. Bom, ele lembra ele das armas, né? E aí ele pede para eles deixar em ciclo básico, né? Uma coisa que eu acho legal em Jornada é que as armas elas têm ciclos, né? Elas têm intensidade. Então você pode tanto usar para defesa pessoal quanto para literalmente exterminar o seu adversário, né? Então tem o ajuste de tonteio e o ajuste para matar, né? E ele pede para que eles não matem o duplo dele, né? Porque ele ainda não sabe o que fazer. A gente vai descobrir mais para frente o que vai ser feito. Mas eu gostei disso porque hoje em dia a gente tem, infelizmente, né, a mente humana ela desenvolve tanta coisa para destruição que na ficção eles pensaram, não, a gente poderia desenvolver uma arma que não fosse tão destrutiva, né? Perfeito. E aí, posterior a isso, o Spock e o Kirk do bem vão à caça do Dark Kirk. E o Kirk Dark. O Kirk Dark. E o Kirk das Trevas, ele tá num depósito de carga. E eles têm que encontrar ele lá porque ele meio que quer fazer uma tática de guerrilha. Porque aí eles questionam o que o verdadeiro Kirk faria se estivesse numa situação em que ele está sozinho, e sentisse ameaçado. Exatamente. E aí eles vão para um dos depósitos e aí tem um confronto de Dark Kirk com White Kirk
o Kirk do bem, ele tenta convencer o Kirk maligno que ele não pode morrer, porque se ele morrer, os dois morrem. Mas isso não muda coisa nenhuma, porque o Kirk do mal tá para disparar o phaser quando o Spock chega sorrateiro no stealth e dá o golpe de pescoço nele. A pinça vulcana. A Foi a primeira vez pinça que ele vulcana. usou. Ele dá a pinça vulcana Gente, e eu derruba acho o muito cara. incrível esse golpe do Spock. É uma coisa que começou nesse episódio, mas ficou como uma habilidade de todos os vulcanos, né? Eu acho isso muito interessante. Que assim, eles são centrados, eles têm um senso de equilíbrio e mentalidade superior. E as artes marciais deles, cara, é num toque. Eles resolvem num toque. Eu achei isso fantástico. Exatamente. E acho que uma das coisas mais legais de Jornadas é esse movimento, essa pinça. E qualquer série de Jornadas que você assistir, Resolve você de vai uma ser, é vez. muito Ó, reconhecível. É, ele só para o Nerve fluxo de pinch. sangue para o cérebro. É só isso. Tem até um Derruba o clipe cara. do Eminem. Tem um clipe do Eminem que ele faz piada com isso, que eles estão meio que numa paródia da Enterprise, e aí um dos alferes descobre que consegue derrubar. Isso é muito bom. Ele descobre que ele consegue derrubar uma pessoa se ele apertar o pescoço. E aí todo o clipe o Eminem tá, tipo, cantando, e aí então o alferes passa, tipo, tem alguém. Depois Detalhe, detalhe. A gente vai descobrir pra frente que o nerve pinch, né, a pinça vulcana, né, em português, ela é uma habilidade que ela pode ser reproduzida pelos seres humanos. Porém, é mais difícil, né? A gente vai descobrir que porque o ser ele humano vai não tem tentar a força ensinar isso. necessária. É porque, na Exatamente. verdade, Ele vai. o que se entende O que se entende é que eles param o fluxo de sangue para o cérebro e faz a pessoa É, desmaiar. O que eu entendo. Só que isso porque eles são mais fortes que o ser humano. Se um ser humano tentar sim. fazer isso, ele consegue, mas ele vai precisar de muito mais força. Enfim, Não a funciona. gente é muito nerd. Pula para a próxima cena. E aí o Kirk do mal dá um disparo de phaser, ele explode uma tubulação, o que indica que ele ia matar o Kirk bonzinho, mas Sim. o cara tá caído, o ator no chão, obviamente, não é o William Shatner, que não Aí tem nada a ver com o William aparece, Shatner, o né, cara no chão. o Don É Whitner. o Deixa eu Don ver aqui o Wagner. nome dele. Don Whitner, isso Don mesmo, Wagner. Don Whitner. E aqui a gente já entra no ato 3. Aqui o episódio já está caminhando para o seu fim. E tudo quando a gente falava, a gente deixou de esqueceu do Zulo e da rapaziada no planeta. Mas não foi só a gente que esqueceu do Zulo, não. A O galera da Enterprise também Kirk esqueceu do também Zulo. O esqueceu, Kirk né? também E esqueceu. essa E o Zulo é questão o do melhor planeta, personagem desse episódio. O assim, Zulo, o Zulo é cara, o melhor personagem. Porque ele tá morrendo de frio. Ele tá de ponta cabeça no planeta. Sem saber o que fazer. Ele tá fazendo piada. É melhor mandar os cobertores, porque a temporada diz que tá começando. Manda ele começa saque. a fazer piada, né? Assim, eu gostei da É piada muito que ele bom. fala, poxa, nesse terceiro ato, né? A gente chega na cena em que, enquanto o Kirk Maligno tá lá na enfermaria, né? Porque o Spock derrubou ele. E aí tá só o Kirk na sala de reunião pensando o que ele vai fazer com ele agora, né? Como ele vai juntar eles de novo. E aí o Sulu ele chama a Enterprise e o Kirk, como a Intercom, todo mundo ouve. E o Kirk já aperta o botão e já fala direto com ele. E ele fala: Nossa, eu tô falando direto com o capitão, tá tão ruim aí em cima. Aí ele fala: eu dei folga pra todo mundo e eu tô cuidando tudo sozinho. Ou seja, o Kirk bom ele ainda tem senso de humor, né? E eles vão ficar nesse jogo de piadas até o extremo, né? O que me faz perceber uma coisa no Sul. Ele é um dos personagens que você nunca vai ver desanimar. Do começo de jornada até o filme 6 lá do Undiscovery Country, o Sulu ele nunca desanima. É impressionante, assim, esse personagem ele tem um senso de ânimo e otimismo que os outros não têm. E isso é muito do George Takei. A gente vai ver que o ator ele tem muito esse otimismo. O grande Jorge está aqui. Então, dando continuidade, aqui tem uma logo que o terceiro ato começa, tem uma discussão entre Kirk, Spock e McCoy, Kirk do bem, Spock e McCoy, porque eles não sabem bem o que fazer.
o Scott viu agora que um dos dutos de... que aquele disparo que o Kirk das Trevas deu, acabou zoando ainda mais o transporte. Então, tipo, É. se os caras já estavam numa pior antes, agora então, filhos, É eles só daqui estão uma na semana, ladeira. ele fala. É, só Fala pra ela, eu só daqui vou uma arrumar em semana. 7 dias. Exatamente. E, e aí o Spock está tentando encontrar uma solução para isso. E aí, então, a gente tem um debate bem grandioso entre o Kirk, o McCoy e o Spock. E que, assim, fácil, até agora é fácil nos melhores diálogos que já teve nos episódios que a gente fez review aqui. Fácil, assim, de longe, um dos melhores diálogos. Eu acho que o Spock estava realmente muito empolgado com isso, porque dá para sentir na voz que ele tá controlando o lado humano dele, a empolgação humana dele para falar disso, porque o que está acontecendo com o Kirk é o que ele luta todos os dias, para confrontar os dois É, lados dele, o lado vulcano e o lado humano. E até o próprio McCoy perguntou para ele, como é que você sabe disso? Você não tem como saber. Ele fala, sou eu que sei, porque eu controlo os meus dois lados, meu lado humano e meu lado vulcano, brigando todos os dias. E eu controlo isso com a lógica. É por isso que eu sou tão sério. E eu acho assim fácil, até agora, de todos os episódios que a gente compilou, o melhor diálogo. O melhor. Inclusive desse episódio, assim, é o top diálogo desse episódio, é isso. É essa e discussão. ele fala pro Kirk assim, capitão, não pense que eu sou insensível à sua situação, porque eu sou assim. Ou seja, a gente passa a conhecer o dilema do Spock internamente nesse episódio, né? Que ser Exatamente. meio humano é, ao mesmo tempo que uma riqueza, é uma das maiores fraquezas que ele tem. Porque todas as fraquezas dele ficam ampliadas pelo lado meio humano dele. E ao mesmo tempo as forças dele ficam ampliadas pelo lado meio vulcano. Então o Spock ele é um personagem muito rico, cara. Eu acho assim, o Spock é um dos heróis de infância meu, né? Porque ele representa aquele tipo de pessoa que é separado, não querem compreendê-lo, né? Tem preconceito dele por ele ser híbrido, né? Tanto na Terra quanto em Vulcano. Então, assim, ele é literalmente a figura que o cara que gosta de jornada percebe, que é alguém que quer compreender as coisas, né? Gosta de ciência, porém é totalmente excluído do resto do grupo, né? Então o Spock ele pega muito nisso, né? Mas esse diálogo dele é muito legal mesmo, sobre a dualidade, né? Ele é a dualidade. Enquanto isso, a rapaziada continua lá no frio, Sim, congelante, congelante. congelante. Uma, uma outra coisa que me deixou achando graça desse episódio, principalmente nessa cena, é uma em que os dois Kirks, eles têm que interagir. O Kirk do mal tá na maca e o Kirk do bem tá de pé no lado dele. E os dois estão a câmera tá filmando os dois juntos, só que o Kirk da maca tá muito estranho. E assim, para mim, pegaram um dublê que tinha o rosto do Shatner para colocar ali. Porque, sabe Não. aquela. Então vocês vão entender, não, vocês vão entender o que eu tô falando. Você sabe a pegadinha da cabeça na bandeja? Em que alguém senta para comer uma coisa, tira a tampa da bandeja, tem uma cabeça, mas na verdade Nossa. tem um cara embaixo da mesa, só com a cabeça no buraco. Porque para mim é muito aquilo. Aquele corpo na maca é obviamente falso à primeira vista. Ele é um manequim, bonecão safado, com as pernas para fora, e tinha alguém com a cabeça encaixada no lugar do pescoço. Isso para mim foi muito bom. Assim, você vai entender que eu gosto demais dessas coisas. Eu acho esse tipo de efeito prático. Para mim, o ápice da televisão assim, é você colocar um chifre de unicórnio num cachorro e falar isso, olha, é você colocar um cara atrás de uma mesa com o rosto para cima. Eu não gosto de efeito prático dos anos 2000. Eu detesto o CGI 2000, em que tem aqueles bichos. Não que isso aqui seja dos anos 2000, tá? Só um exemplo. Eu detesto o CGI dos anos 2000, em que tudo não combina com o ambiente. Eu acho muito mais legal você colocar uma pessoa na fantasia.
Tropas Estelares fez isso, os animatrônicos de Aracnídeo, eu Família de achava muito louco. dinossauros. Família de dinossauro, os caras usando aquelas roupas gigantescas. Mas Enfim, assim, Jean, não era um boneco, não era o dublê só apareceu nas cenas de luta que tem, era o próprio Shatner. Isso demonstra, nossa, eu tiro o chapéu mesmo. Lógico que todo mundo já sabe aqui que eu gosto muito dos trabalhos do Shatner, e assim, como ator, né, como profissional, ele é um cara assim impressionante, né? Conseguiu aí o recorde do Guinness de ser a pessoa mais velha aí para o espaço, né? E também ele apresenta até hoje, né, os programas do History. O cara tem 93 anos completados aí há quase um mês agora, né? E o cara tá aí mais ativo que eu, que tenho 30 e poucos. Então, assim, foi o pro Shatner, espaço. ele é uma pessoa, assim, interessante, né? Ele é super curioso. Mas aí, nesse episódio, fica evidente que ele encarna uma personalidade para um, e a outra, a expressão facial, o brilho, o suor do rosto, tudo muda. E isso eu achei legal pra caramba, né? E, enfim, partindo disso, agora eles vão fazer um teste para saber se eles conseguem passar o cachorro unicórnio, os dois cachorros unicórnios no transporte, para ver se eles conseguem unir os dois. E eles acabam matando o bicho no processo. Coitado do cachorro unicórnio. Antes disso, Jean, só para complementar, tem uma parte que é muito importante. Quando o Kirk ele consegue estabilizar os sinais vitais do dublê dele maligno, quando ele aperta a mão dele e fala, ó, você também é parte de mim, isso é importante. E aí os sinais do ataque de histeria dele param, né? Eles saem e o Kirk ele se pergunta o que eu devo fazer. E aí o McCoy fala, eu faço a autópsia no bicho. E aí o Spock lembra dele, você tem que juntar ele com você. Porque esse teste que eles iam fazer vai dar errado, né? O coitadinho do cachorro vai morrer, né? Porque ele não aguentou a pressão da refusão pelo transporte. E aí fica um corpo lá para eles avaliar o que aconteceu de errado. E tem o problema dos tripulantes lá embaixo. E aí o Kirk ele fica no desespero e ele fica só perguntando para os dois: o que você acha? Não, a gente faz a autópsia. O que você acha? Não, tem os caras lá embaixo. Eu vou me arriscar. E o outro: não, você não pode se arriscar. Então eles vão tentar fazer o teste com o cachorro unicórnio e eles dão anestésico pro bicho, colocam os dois juntos numa plataforma de transporte e colocam ele no buffer de transporte e trazem de volta. Só que quando eles trazem de volta, o bicho morreu. Então, o que deixa a entender que esse processo de tentar unir as duas duplicatas não vai dar certo. Se eles tentaram fazer isso com o Kirk, ou o Kirk vai morrer ou vai morrer os dois. Nesse caso, fica então a decisão para o próprio Kirk do que ele quer fazer. Ele vai entrar com a duplicata dele no transporte? Só que assim, eles estavam perguntando pro cara errado. Porque ele jamais teria como tomar essa decisão. De novo, eu vou fazer uma comparação com. Eu sei que vocês estão me odiando por isso, mas eu vou comparar com o Tuvok. E eu vou comparar com o Tuvok porque ele é a criação de um dos personagens. Ele é o responsável pela criação de um dos personagens mais detestáveis de Voyager, que é o Tuvix. Quando o Tuvok e o Nilix se juntam, eu não lembro qual que é o contexto. Eu acredito que ou o Tuvok sofre um problema no transporte, ou que ele se junte com o Nilix. Eu não lembro qual que é o contexto, porque faz muitos anos que eu achei esse episódio. Preciso rever ele, inclusive. Ele cria o Tuvix. E o Tuvix é perfeito. O Tuvix é sensacional. O Tuvix é amigável, ele é solícito, ele é inteligente, ele é seguro. Todo mundo ama o Tuvix. Só que o Tuvix não é real. O Tuvix não é real. O Tuvix é uma criação de um defeito no transporte. E o Tuvix briga com a Gênero e fala: eu existo, eu quero ficar aqui, eu amo essa nave, todos me amam. A gente já tá junto há 2, 3 semanas. E a Gênero fala: você não existe. Você é o defeito no transporte. E a decisão é minha. Não, mas não pode. E aí eles aplicam o sedativo nele, vão e separam os dois. E aqui Rapaz. eu. E a Jenny, filho, eu não brinco com a Jenny, não, mano.
Porque, na moral, ela tomava umas Aposto que decisões tem questionáveis, mas inspiração muito. nesse episódio. Aposto. Sim, sim. É que o que acontece com o Tuvok é o oposto do que aconteceu aqui com o Kirk. O Eles Kirk, se ele é juntam. dividido em dois. Se eu não me engano, o Tuvok, são dois que são juntados em um. É. Eu vou Mas assim, reassistir voltando e eu para a comento com você. cena, voltando para a cena do teste que falhou, eu vou deixar o frame aqui do lado para vocês verem. A cara que o Kirk faz quando o cachorro volta. E aí aparece aquela cena que vai virar clichê do médico de bordo, né? Que o McCoy, assim, em vários episódios ele vai repetir a frase. He's dead, Jim. Ele está morto, Jim. Ele vai falar isso de diversas formas, em diversas situações. Está morto, Jim. E a cara que o Chico faz de desespero, falei, mano, eu sou o próximo. Fica muito claro ali que ele se segura, ele se apoia no balcão ali do painel do transporte. E eles voltam para a enfermaria, né, para fazer a autópsia do cachorro morto. E aí o Kirk ele vai falar com o McCoy e o Spock e eles perguntam, eles falam para ele, ó, antes de você se arriscar, eu tenho que fazer a autópsia, a gente precisa descobrir, porque já pensou se você transporta eles e acontece tudo isso de novo? Você vai estar condenando todo mundo à morte, incluindo você. E aí o Spock ele lembra, ó, eles vão morrer a qualquer momento, a gente não tem tempo, a gente tem que testar. Você tem o intelecto, você não vai morrer. Eu vivo assim, o meu intelecto é o que me mantém vivo. O cachorro não tinha isso para manter ele vivo e aguentar o choque. E aí o Kirk ele pesa, né, na balança, né? E aí ele fala, ele entra num desespero mesmo. Eu acho que é uma coisa muito humana, né? Para quem já passou situações difíceis na vida em que a gente fica quebrado, a gente se encontra num beco sem saída e a gente pede socorro. Eu acho que essa cena ela não é só a fraqueza, mas ela é o lado natural do ser humano, né? Que é pedir socorro. E o Kirk fala, alguém, por favor, toma a decisão. E aí o Spock já dá o alerta para ele, dá o alerta vermelho. Você está entregando o comando? E aí ele volta à realidade. Aquilo ali, meu, é literalmente o estopim para o Kirk voltar ao que ele era. Você vai perder o comando e ele nunca vai querer perder o comando. Né? A gente vai ver que o Kirk a vida inteira, enquanto ele perde o comando, ele não tá bem. Só volta a ser ele quando ele tá no comando. E aí ele manda o Spock preparar a plataforma, mas ele fala, e você, Bones, faz a autópsia enquanto isso. Nesse caso, enquanto todo mundo trabalha, ele vai ter uma conversa bem animada com o sósia dele. E assim, vamos lá, né? Eu não vou julgar o cara Pela porque ele metade. tava abalado. Mas Então, bem que o pela Spock podia ter metade, ido com ele. literalmente. Mas bem que o Mas aí Spock não podia ia ter dar ido pra com ele, né? fazer, né? É. Enfim, o que acontece é o O óbvio. Spock não é O, dois. o Spock não é dois. O que acontece é o óbvio que o Dark Kirk consegue subjugar ele e acaba fugindo. Troca de roupa com ele. Não lembro se vocês trocam de É, roupa, acho que sim. sim, Mas troca. Ele fica com a troca túnica de roupa. verde. Exatamente. Dá uma ajeitadinha para esconder a cicatriz da bochecha. E se a ordenança já não estava numa situação problemática antes, encontrar o cara no elevador já torna as coisas piores. Porque, assim, ele não tem o lado negro do Kirk, o que dá a entender é que ele percebe que na agressividade ele não vai conseguir as coisas, porque, assim, ele não tem o lado lógico dele para entender isso. O lado bom dele tá lá com o. Tá separado. Então, para ele, até então, o negócio se resumia na base da porrada. Só que aí, observando o Kirk bonzinho, o que fica subentendido é que ele começa a ter percepção de algumas coisas. E da mesma forma que o Kirk bonzinho tem percepção de que precisa do lado negro, precisa tomar as decisões difíceis, que ele sozinho não conseguiria. E aí, com a ordenança, ele vê que ele não desistiu de ficar com a ordenança. E ele pega e comenta com ela. Ah, você deve saber
que uma cópia duplicata minha que tentou te agarrar, isso o lado negro falando, tentou te agarrar, mas agora ele está sob controle e eu quero me desculpar com você. Passa no meu alojamento mais tarde. E aí a ordenança pega e fala, eu já entendi, já me explicaram, claro, senhor, eu vou. Não julga a ordenança por estar aceitando ir. Afinal de contas, você gostando ou não, ela ainda é membro da tripulação. E quem está chamando ela é o capitão. Você não pode simplesmente falar para o seu capitão, não, eu não vou. E aí ele argumenta com ela sobre encontrá-la na cabine novamente, e ela fala, ela meio relutante, mas fala assim, não julga a ordenança por aceitar. Tudo bem, levando em conta tudo que aconteceu, ela ainda é membro da tripulação. E uma vez que ela julgue que a situação já voltou ao normal, ela tem uma função, que é trabalhar ao lado do capitão. Quando você está numa tripulação, você não pode simplesmente falar para o seu comandante imediato, não, eu não vou. Você pode até usar um argumento, você pode inventar uma desculpinha. Ah, não, hoje eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, eu tenho que dar banho no meu peixe, eu tenho aula de violino, mas fora isso, fora em você inventar uma desculpa muito boa, ela não teria como negar. Aqui eu não me lembro eu não me lembro exatamente como a conversa funciona. O Bruno disse para mim antes da gente começar que, na verdade, eu assisti esse episódio, mas eu não tenho na minha cabeça. Que é ele que chama, que fala que vai no alojamento dela. Eu tenho uma memória de que é ele chamando ela para ir no alojamento dele, independente de qual seja o caminho que esse episódio toma, ou qual seja o argumento que ele use, existem duas alternativas que a gente pode julgar. Se ele chamou ela para ir no próprio alojamento, ela tem que ir. Se ele chamou ela para ir no alojamento dela, aí a coisa muda de figura. Mas, enfim, aí é uma outra argumentação que levaria mais tempo. Eu acho, assim, que os roteiristas insistiram demais nesse plot. Ele já ficou cansativo lá atrás. Enfim, a Aurora não aparece nesse episódio, mas aí já me uns insights sobre por que ela não tá aqui. Se era para essa bucha cair em cima só da ordenança, enfim. Ainda vai ter uma outra cena ainda que vai ficar meio problemática, mas vamos dar sequência. Bom, ele sobe o elevador, né? E aí ele entra na ponte, né? E ele dá uma ordem muito estranha, né? A gente vê que a postura dele tá mais convincente, né? Ele, depois de passar por aquele ataque de histeria, parece que ele recupera as forças, né? E ele na ponte, ele fala pra ele, pode sair de órbita, né? E aí o Spock e o navegador, eles não entendem, né? Fala, como assim? Você vai deixar eles lá? E aí ele dá uma resposta muito seca que entrega ele na hora. Eles não podem ser salvos. E aí o Spock tenta argumentar e ele não ouve ele. E aí entra o McCoy, né? Já com aquela entrada de Avenida Brasil, né? Já entra com o outro, né? E o navegador fala, nossa, Spock, e agora? Quem deles é o verdadeiro? E aí o Spock dá aquela letra, vamos deixar que o capitão resolva. Porque assim, na verdade os dois são um só. Não tem um verdadeiro e um falso, né? Então o que o Spock fala tá bem certo, deixa que o capitão resolve. E aí do duplo maligno ele começa a ter outro surto de histeria, começa a transpirar litros pela testa, pelo pescoço, saca o phaser dele, enquanto isso o Kirk vai se aproximando. E esse diálogo, assim, eu não achei ele muito incrível, porém deu para perceber que o duplo maligno, na verdade, ele está desesperado para sobreviver. Ele queria a liberdade que ele não tinha quando ele era um só. Eu não quero voltar para lá, eu quero viver. É como se ele fosse uma espécie de gênio maligno que saiu da garrafa. E ele não quer voltar para a garrafa, entendeu? Ficou meio assim, isso me deixou um pouco assim confuso de por que eles colocaram esse diálogo, né? Porém, a intenção do desespero ficou bem nítida, né, nessa intenção, né? E aí, não sei o que acontece se eles cedam ele, mas o fato é que eles levam ele para a sala de transporte, né? Já bem no final do episódio a gente tá. E eles
tá meio que inconsciente, né? Aí eu não sei se ou eles sedaram ele, ou ele se entregou e tá bem zoado mesmo, né? Por conta do ataque de histeria. Eu, E eu o entendo que Spock, ele tá mais. Eu entendo que ele tá mais afetado pelo ataque de histeria. Podem até ter sedado ele, mas o que o é, episódio quer te passar é que ele tá fragmentado, ele tá cansado e ele precisa muito. do lado bom dele. É porque assim, o Kirk na ponte ele arranca o phaser pra matar dele, né? Igual uma banana, assim, joga assim pro lado, né? E ele já dá um abraço nele e fala pra ele que vai ficar tudo bem, né? E o cara chorando no peito dele. Então, assim, é uma coisa um pouco assim, no ué, né? O cara tava agora há pouco pronto pra matar os 4 tripulantes no planeta lá e de repente ele fica todo fraquejado psicologicamente. O que é mais interessante nessa cena não é nem, eu acho que o diálogo, eu acho que a construção, assim, a maquiagem dos atores é muito boa também. Eu achei Sim, que a como sempre. construção da cena é muito boa. Eles colocam sombra de olho no Shatner. O Shatner não é um cara muito. Ele é um cara versátil, assim. Eu acho ele um bom ator. Ele tem uma. A atuação corporal dele é muito boa. Tem outros episódios Agora também que sim. a gente vai ver isso, mas. Agora sim, para finalizar né, essa parte da nossa revisão, é, ele sobe na plataforma do buffer do transporte, e aí o Spock é a pessoa que vai manipular, não é o Scott, não é o chefe Wilson, não é ninguém, é o Spock. E isso me deixou assim, poxa, eu vou entregar a minha vida a um risco, cai naquilo que você falou, a pessoa mais confiável da Enterprise é o Spock. E aí o McCoy tá ali assistindo, o McCoy é o espectador. O desespero do McCoy é o nosso, ele vai viver ou ele vai morrer? E aí dá aquela demora, aquela música, e aí aparece o Kirk, e aí ele fica parado uns segundos, e aí ele dá desce um degrau e ele fala: suba os homens a bordo agora. Ou seja, ele já voltou inteiro, como se ele nunca tivesse saído do planeta, né? E então funcionou. E aí dá aquela música que sempre dá no final dos episódios, né? Aquela música de resolução de problema. E entra num final que assim, gente, cai muito no porquê. Por quê, né? O Spock ele sempre vai ser uma referência em jornada, mas a gente vai ter a cena cômica. Lembra que no último filme, no último vídeo eu falei que todo episódio tem uma cena cômica. Eu não gostei muito do senso de humor no Spock nesse final, Eu também mas não. é por conta É da isso que eu ia comentar. situação, né? Ele É isso que eu ia comentar. fala com a Janice, né? Que depois do que eles conversam, né? Que ela conversa com o Kirk, né? E ela fala que ela entendeu o que aconteceu, né? Que ele não era culpado de nada, né? Que ele era vítima das circunstâncias. E aí o Spock fala, aquele duplo maligno tinha qualidades interessantes. Mano, que piada horrível pra uma pessoa que foi vítima de. É isso aí. Sério. Essa é a Nossa. terceira. Lembra lá atrás que eu falei que com a ordenança teriam 3 cenas muito problemáticas? Essa é a Essa é última. a Essa é a última e última. acaba assim. E acaba Mas assim, o episódio assim, e foi assim. legal, mas tirando esse pedaço. Eu tiro esse pedaço. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê as pessoas nunca comentam sobre isso quando fazem review desse episódio. Antes É, da gente fazer esse review, eu assisti várias outras reviews para ver se o que eu tinha construído no roteiro condizia ou se alguém já tinha comentado a respeito de outras coisas. E aí eu, para avaliar o que já tinha sido dito em outro momento sobre esse episódio, e é inacreditável que ninguém comentou sobre isso. Essa problemática da ordenança, tipo, ela é ignorada por todo mundo que faz análise. Talvez exista um que eu não vi, sim. mas ela é ignorada por todo mundo. Tipo, é como se essa problemática ela não existisse. Aquele velho argumento de que o mundo está ficando chato e que é só uma série, não cola comigo. Não cola comigo. Eu não sei qual a opinião Nesse do Bruno a respeito disso, caso, não. mas tem, Eu mas tem concordo. coisas e coisas. É. Mas tem coisas e coisas. E essa piadinha do Spock, cara, Foi sem sentido. há umas 11 horas atrás, a menina estava sentada numa cadeira no escuro chorando. Cara, como é que você faz uma brincadeira dessa com ela? Que qualidade boa o cara tinha. O cara tá com ela dentro da cabine. O cara tocou o terror na nave. Que qualidade boa. Tipo, De
Destruiu o transporte, quase matou 4 Existe o tripulantes. transporte, assim, qualidade boa é o cara ser sexualmente agressivo. É Eu isso que é acho. a qualidade boa. É você olhar pro estereótipo do machão, do cowboy espacial, que vê uma Detalhe, mulher e. detalhe. É muito difícil eu falar isso, mas essa cena, ela tira muito do brilho do personagem, né? O Spock, ele é o símbolo da lógica do equilíbrio. Nesse momento, ele foi ilógico, ele foi insensível e ele foi injusto. Então, é aquela, Exatamente. né? Todo mundo tem suas falhas, né? O Spock, nesse momento, ele errou feio. Ele não percebeu o erro, né? O personagem, o roteirista, o diretor, o espectador, ninguém percebeu o erro. Isso me deixou assim, nossa. Mas, assim, nota do episódio, Gil, porque esse episódio rendeu um bom debate aqui quanto à citação da Janice, né? Eu vou dar para esse episódio. É boa pergunta, sabia? Você Você é não bem estava honesto. Eu não, pensando nisso? não pensei. Eu, na verdade, estou pensando nisso desde que eu fiz o roteiro. É, que, para ser bem honesto, assim, no episódio anterior a gente comentou sobre Muds Homens, todos os problemas que Muds Homens tinha, e eu falei que Muds Homens rendeu uma discussão muito melhor do que o que veio lá atrás. Porém, esse episódio, ele rendeu uma discussão, mas ele não me rendeu uma discussão tão alegre, tão feliz quanto Muds Homens. Muds Homens tem problemas, mas ele me rendeu uma discussão muito mais interessante, sabe? Tipo, uma discussão muito mais equilibrada. Esse episódio, ele é tão sombrio e tão ele, ele passa uma imagem tão negativa que a gente conversa sobre isso e o episódio ele tenta ser um yin-yang do Sim. personagem do Kirk, mas ele tá mais pro Eng do que, não lembro, nem lembro se o Eng é a parte escura, mas ele tá mais pro Eng ou pro Eng, sei lá, do que ele não tem uma divisão boa. Ele não é um episódio Ele não é tão intenso da equilibrado. construção. Ele não é bem equilibrado. O episódio todo ele tem um clima tão sinistro. E assim, eu vejo em lista, eu até fiquei impressionado, porque eu vejo em listas de melhores episódios de jornadas, Sim. de melhores diálogos, de melhores aventuras de jornadas. Cara, fácil que eu não colocava esse episódio de melhores. Fácil, tem milhões de episódios de jornada que são melhores do que esse. Então, pra mim, eu vou dar um 6. Acho que é a menor nota que eu já dei Olha, pro episódio até aqui. Eu vou dar um 6. não, você Por mais deu que o a melhor discussão pro dele. Mud. Eu dei melhor pro Mudge. De novo, o Mudge, ele é problemático, só que ele consegue te render uma discussão atemporal. Esse episódio, ele não tem uma visão lateral, ele não tem uma dualidade no episódio, não. Ele é um episódio linha reta, assim, e ele é só mal. Ele é só mal. Partindo do conceito de que ele tenta praticar violência com a menina, até o Essa parte interrogatório da que menina, surge, né? até as conversas. Acho que o ápice é a conversa do Spock, mas não salva muito, tipo, do que já foi apresentado. E ele não é um episódio fraco. Não estou falando que é um episódio fraco, mas ele foi construído de uma maneira muito ruim. Ele foi construído de uma maneira muito ruim. De novo, esse episódio, ele sofre, para mim, eu vou sempre ter para mim, que ele sofreu problemas de produção e que não foram para o público. Em alguma mídia deve estar falando isso eu tenho para mim que os caras tretaram por trás das câmeras, que teve corte, que o William Shatner deve ter brigado com alguém, que a cara, eu não sei se isso até ia comentar, eu não sei se a atuação da atriz que faz a ordenança, a atriz talvez seja, também eu não vou julgar, mas ela tá o tempo todo de cara fechada, e mesmo até acho que antes de acontecer o fato, ela já tava tipo, com um semblante ruim. Então, isso deve ter sido horrível pra atriz, tipo, de gravar essa cena. E eu duvido, assim, de verdade. Eu taco fogo em mim mesmo se a Uhum. atriz gostou de fazer essa cena. Eu, tá,
Se aparecer algum lugar que essa atriz gostou de fazer essa cena, eu bebo um galão de gasolina e como uma espada em chamas. Porque assim. Agora eu vou comentar aqui a minha nota desse episódio, mas antes dela eu queria citar algumas análises que eu fiz em particular, né? E eu queria apresentar aqui no vídeo com vocês. Bom, o conceito inicial, né? Ele é sobre dualidade, né? A trama ela explora temas como a identidade, né? A liderança e a complexidade da natureza humana, né? A gente vai ver nessa divisão do Kirk, né? As complexidades tanto de ser bom ou ser mal e as consequências que isso traz e as dificuldades. Bom, das avaliações dos personagens, eu fiz uma para o Kirk, uma para o Spock, uma para o McCoy e uma para o duplo mal do Kirk. A do Kirk, ela mostra coragem e determinação ao enfrentar seu duplo e salvar a sua tripulação. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Poxa, você já se imaginou se você encontrasse você mesmo na sua pior versão? Então, assim, pensando por isso, foi uma escolha interessante. Eu entendo tudo aqui que a gente apresentou de positivo e negativo nesse episódio, né? Até combina, né? Porque ele trata disso, né? A gente vai ver o nosso herói mostrar o pior possível dele. E tanto pior possível foi que passou até dar conta, né? Passou até dar conta do que era aceitável. Bom, no Spock ele vai demonstrar a lógica, né? E o controle emocional, lidar com as situações, e ele sempre vai ficar citando isso, que tudo que a gente vê que está fora do controle, a gente tem que usar o discernimento e a inteligência. Já o McCoy, ele representa a voz da humanidade, né? Ele está sempre preocupado com o bem-estar de todo mundo, até do duplo maligno, né? E a visão do duplo maligno é que ele atua realmente como um reflexo sombrio, né? Ele é o lado oposto total do Kirk. Eu gostei de ver isso, gostei dessa parte ser discutida nessa história, porém, é como eu já citei, e é como o Jean mencionou, a dose foi exagerada, né? Bom, tem aspectos que não ficaram claros para mim, né? O motivo exato da falha do transporte, né? Ela não é bem explicada. A gente sabe que tem aquele material que ficou queimado lá com o Fischer. E é só isso. A gente tem que engolir, né? E a extensão do impacto psicológico que se dá no Kirk depois da refusão, depois que ele é remontado com o duplo. Porque assim, ele é remontado e já tá tudo bem. Então, assim, acabou de um jeito muito curto, muito rápido. E tipo, nossa, deu tudo certo. Acabou o episódio, gente. Tchau, próxima semana. Então, assim, é um defeito, é um ponto que, assim, não ficou muito claro, né? Tem possíveis perguntas que eu separei para esse episódio, que são três, né? Que é como a duplicação afetou a autoconsciência e a identidade do Kirk, porque depois que ele foi dividido, ele deixou de ser um só. E quando ele voltou a ser um só ou ele era dois dentro de um? Ficou uma dúvida aí, né? A segunda é, qual foi o papel do Spock na resolução da crise com a lógica que contrastou com o lado emocional do Spock? Então, assim, não ficou muito claro para mim quem venceu o debate, o Spock ou o McCoy. Porque fica um debate dos dois. Em cada episódio que a gente vai ver, tem um vencimento disso. Tem uma opinião Uma sobre isso, coisa. já? Não, eu ia falar sobre a questão que também, talvez entre nisso que você está falando, mas é a respeito de como, assim, uma coisa que a gente não para pensar, como é que o transporte, é, todos nós temos lados, um lado maligno e um lado benigno, mas isso são conceitos metafísicos. É. Você é assim porque você tem uma psique voltada para isso. E fora ligações de neurônios ou coisas que eu não sei explicar porque eu sou formado em quase nada, isso não existe fisicamente. Então, Ah, eu ia falar disso. como é que o transporte pegou um conceito metafísico e criou um conceito físico? Claro que isso não existe. É a mesma coisa que. Ó, é a mesma. E assim, tanto isso não faz sentido que eles fazem testes com o transporte
e o transporte duplica coisas. Então quer dizer que a minha caneca também tem o bom e o mal? Tem um porquê, eu vou Porque não faz explicar sentido. disso. Assim, esse episódio, né, ele tá literalmente centrado em algumas curiosidades de ficção científica. Mas segura essa dúvida sobre do porquê que as coisas se dividem. Como que se divide se era um? Né? Como é que explica a conta da matéria? Né? Era uma matéria, virou duas matérias para voltar a ser uma. Né? Não faz muito sentido. E Lembrando que o até Isaac transporte não cria Newton ia ficar matéria, ele louco, realoca. né? O Isaac Newton ia ficar louco quando falasse que era para os dois voltar a ser um, né? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Mas assim, segura essa dúvida. Eu queria citar aqui também algumas curiosidades, né? Que é assim, a influência de Jekyll e Dr. Hyde, né? Esse episódio, né, ele tem a trama inspirada, né, no livro Médico e o Monstro, né, que é o Strange Case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que também explora a dualidade da natureza humana. Para vocês que gostam de leitura, né, uma leitura clássica europeia, né, e o Dr. Jekyll, ele é a inspiração também para o Incrível Hulk, né? Se a gente pegar, né, o Kirk aí, ele tem um Hulk dele, né? Só que do lado de fora, né? Então, assim, no livro do Jekyll e do Mr. Hyde, o doutor ele cria uma fórmula para ele ficar melhor de uma doença, porém a fórmula cria um monstro quando ele toma. É muito parecido com a história do Incrível Hulk. E lida com essa questão de que o monstro era ele transformado em alguém ruim. Então a inspiração desse roteiro tem a ver com este livro, né? A atuação do Shatner, né, que ficou bem claro aqui para nós, né, que é um ponto forte desse episódio, né? E dos efeitos visuais, né, vai ter dois momentos de câmera em que eles usam uma sobreposição, né, em que é o Kirk vendo o duplo dele caído na engenharia depois que ele dá o tiro no cano do transporte. E aí a gente vê o Kirk agachado do lado dele, né? E o outro é o Kirk segurando a mão do Kirk na enfermaria. E isso ganhou prêmios na época, naquele ano, né, de efeitos visuais para os anos 60. Foi considerado um efeito muito, muito bem trabalhado. E é bem cuidado mesmo. Agora, falando dessa questão aí sobre como é que pode, né? O cara dividiu, sendo que era um problema de essência, né, de coração, e não um problema físico, não um problema metafísico. Cara, a ficção científica tem dessas coisas, né? Ela bebe da fonte de realidade com a fonte de fantasia, né? Eu acho que tem muito disso. Bom, para finalizar, a nota desse episódio com tudo isso, eu dou para esse é nota 7. Iria ser um 9 se não tivesse esses elementos exagerados que teve. Mas a nota foi 7. Eu vou ficar no 6 mesmo, Não, eu para não esculachar respeito, muito, eu para não respeito. ficar Podia muito. É ter porque sido eu vou ter. pior. Podia ter. Será? Eu acho assim que se fosse pior do que foi apresentado, aí. Eu acho que a ideia era ser pior. De Eu novo, também para mim teve uma grande suspeito. treta nos bastidores. Eu acho que eles Também gravaram suspeito. alguma coisa. Não Eles vou falar assim, gente, eu vou mudaram de falar que ideia. eles mudaram de ideia. Eu não acho que eles gravaram uma cena com vias de fato, porque jamais o Roddenberry ia fazer isso, tá? Mas eu acho que aquela cena de ataque era mais longa. Eu acho que Mais tiveram coisas que agressiva. episódio, obviamente cortadas, entendeu? Então, ele não conseguiu me deixar tão pensativo quanto Uma dos Homens. E eu também achei assim que, sei lá, achei que é um episódio que todos falaram. Todo mundo conversou comigo e falou que era um episódio super incrível, mas eu enxerguei ele com um pouco de. Talvez não tão incrível. Talvez depois de Mudds Homem ele não se tornasse tão É o que a gente inacreditável estava falando, pra né? mim. Depois de Mads Woman, tudo tem um sabor diferente. Exatamente. Nosso melhor vídeo até hoje, Mudds Homem, enfim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam do episódio. Se vocês tiveram a mesma visão que a gente. Se vocês acham que
que poderia ter sido melhor. Bruno, quer se despedir? Bom, agradeço aqui a cada um de vocês que nos assistiram. Deixem suas impressões, suas opiniões aqui. Esse episódio ele tem seu lado polêmico, também tem seu lado interessante. E não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, ajudem a Ponte de Comando a crescer. Muito obrigado e vida longa e próspera. Até a próxima.